todos bem, vamos começar com a decisão governamental da semana. O Governo anunciou a retirada gradual de subsídios à gasolina, que passa a custar 300 kwanzas por litro, mantendo a subvenção ao setor agrícola e à pesca. A medida, que entrou em vigor à meia-noite de sexta-feira passada, não abrange os taxistas e mototaxistas, que continuam a pagar 160 kwanzas pelo litro de gasolina. De acordo com o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, os restantes combustíveis derivados do petróleo, como o gás óleo, petróleo iluminante ou gás de cozinha, mantêm os preços atuais. Depois de vários avisos, chega a notícia a muito esperada. O Executivo anuncia a redução dos subsídios aos derivados de petróleo 7 anos depois da última atualização. Mas, ao contrário do cenário de 2016, em que foram abrangidos praticamente todos os combustíveis, desta vez apenas a gasolina terá o preço alterado. Destes 160 kwanzas por litro para 300 kwanzas por litro. E gradualmente ir evoluindo até chegar ao seu preço de mercado no momento próprio. O Ministro de Estado anuncia várias medidas para mitigar o impacto do aumento do preço da gasolina. E a primeira é manter a subvenção para alguns setores da economia. O Estado vai continuar a subvencionar o preço de venda da gasolina ao setor produtivo, nomeadamente a produção agrícola e a pesca artesanal. Por outro lado, que é importante referir este aspecto, é que as tarifas dos taxistas e mototaxistas vão ser subvencionados. Os mesmos continuarão a pagar 160 kwanzas por litro de gasolina, tal como é até hoje. Para Manuel Nunes Júnior, a retirada dos subsídios aos combustíveis é uma questão de sobrevivência da economia nacional. O Ministro de Estado alerta que está em causa a sustentabilidade da Sonangol e o equilíbrio das finanças públicas, há muito fustigadas pela política de subvenções. Comenda Rosa, hoje é consigo que eu começo. Qual é o seu comentário a propósito desta medida com impacto socioeconómico tomada pelo Governo? Bom, antes de mais, boa noite ao Milcar, boa noite para a Kissy e boa noite ao vosso auditório do Revista Zimbo. De facto, o que é que se tem a dizer? Essa medida era esperada. Era esperada porque a última alteração no preço dos combustíveis verificou-se já há alguns anos. Estava-se à espera de saber até quando é que as autoridades haviam de manter esse subsídio, porque ele causa um aparente bem-estar das pessoas, né? É artificial, mas na verdade causa sempre um mal generalizado à economia e também à sociedade. A verdade é esta, é que por mais críticas que se possam fazer a esta decisão, a verdade é esta, é que ela era esperada, tinha que acontecer um dia. Acho que ninguém questiona a decisão em si. O que se discute hoje é talvez o timing, né? A forma como foi tomada, a forma como ela foi tornada pública. Já tinha acontecido assim em 2016, ainda no tempo dos Eduardo Santos. Exatamente. Também foi tomada muito em cima da hora, ou em cima do tempo. No fundo, o que é que se faz? Faz-se uma gestão para evitar as especulações, né? Há sempre um processo de gestão e as autoridades, mobilizando vários elementos, procuram diminuir ao máximo o impacto negativo de uma decisão dessas, que é absolutamente impopular, toda a gente admite. O que se procura fazer é gerir da melhor forma para que se evite o caos. No fundo, procura-se evitar o maior número possível de questões negativas. Nós, a propósito disto, tivemos a discutir, inclusive, com o próprio Ministério das Finanças, porque é que se fez como se fez. Ora, ninguém está à espera que
que haja aqui uma varinha mágica. Bom, é preciso fazer essas coisas com profissionalismo, com competência. Isto também é verdade. E a verdade é esta, é que o Ministério das Finanças foi a coordenação económica do Executivo, deu a cara, apareceu para apresentar números, alguns dos quais discute-se, mas a verdade é esta. Do ponto de vista global, a decisão foi tomada... Quais são os pontos que se discute? Bom, discute-se, por exemplo, eu vou para as questões mais estruturantes, eu vou para as medidas de mitigação. As medidas de mitigação que foram tomadas ou que foram adotadas, elas, em termos de intenção, elas valem. Mas se formos a apreciar com atenção a sua eficácia, por não estarem efetivamente criadas as condições para que essas medidas de mitigação surtam efeito, e uma delas, vamos já falar, estamos a falar dos cartões que estão a ser distribuídos aos automobilistas, aos taxistas e mototaxistas. Bom, quando essas medidas não são devidamente acauteladas, preparadas, o resultado é este. Nós tivemos, ainda não tinha sido, não tinha entrado em vigor, não tínhamos chegado ao dia 1, era dia 31, e já tínhamos as bombas de combustível apinhadas, as pessoas foram todas a correr as bombas de combustível para ver se conseguiam. Bom, se nós fomos a olhar se havia uma razão plausível para aquilo. No preço antigo. Exatamente, quer dizer, não fez muito sentido, mas a verdade é esta. Só se havia dito, olha, o preço de combustível vai subir e a gasolina. As pessoas foram indiscriminadamente para as bombas de combustível. Este foi o primeiro impacto. Este foi o primeiro impacto. Depois, logo no dia seguinte, começamos a assistir, inclusive, apesar de todos os apelos feitos no sentido de se evitar, começamos a assistir a um aumento de preços generalizado, principalmente nos produtos assim de maior consumo. Portanto, são consequências que eram evitáveis, claro, mas que também estavam previstas. Albino Paquici, qual é o seu comentário? Preços da gasolina 300 kwanzas desde a passada sexta-feira. Boa, João-Luca. Boa noite mais uma vez. Sim, também ao Comando da Rosa, os telespectadores. Essa medida era expectável, não é? Entretanto, eu gostaria de começar por lembrar que no dia 14 de maio... Mas é um aumento acompanhado de várias medidas socioeconómicas adotadas pelo Executivo. Sim, eu gostaria de lembrar que no dia 14 de março de 2022, o Presidente da República, no AMBO, está aí nas redes sociais, prometeu que com a entrada em funcionamento, aliás, com o aumento da produção da refinaria de Luanda, haveria mais oferta e, portanto, o combustível devia baixar. Inclusive, disse o Presidente da República que a gasolina conheceria um preço baixo. Disse o Presidente da República em 2022, dia 14 de março. É interessante porque, para todos os efeitos, nós, quando cá veio o FMI, o próprio FMI aconselhou o Estado angolano no sentido de deixar de subvencionar o combustível, porque a subvenção do combustível passava uma verba anual de 400 milhões de dólares que nós poderíamos utilizar. Isto é importante depois explicar às populações lá em casa. Mas é bom dizer que a Ministra das Finanças, durante a conferência do Executivo, dissera que a decisão tinha sido soberana da administração de Lourenço. Era uma decisão soberana do governo. Mas para lá, daqui a algum tempo, pelo menos a gasolina deverá custar 500 kwanzas, não é? 500 kwanzas mais ou menos, 560 kwanzas o litro. Este dinheiro que o governo injeta na subvenção serviria para construir mais escolas e termos melhores condições na saúde e, na verdade, ajudarmos, por exemplo, programas como o Cuenda. Isso para mim me parece muito interessante. O projeto como tal é interessante. E, aliás, fazendo uma verificação daquilo que se paga em termos de combustível, nós somos produtores, produzimos há 40 anos, na verdade, mas há o problema de nós não termos, de facto, a oferta que nós necessitamos para consumo. Mas esta medida, o Amílcar diz bem, é uma medida que foi tomada pelo Presidente, também diz o Comunha, uma medida desafiante. Desafiante por quê? Porque é impopular. Mas a nossa perspectiva, e daqueles que efetivamente também já comentaram sobre isso, é que era importante que o Presidente da República tomasse essa decisão pelo menos em 2019 ou em 2020. E aqui estamos de acordo com alguns partidos na oposição que dizem que este momento que nós estamos a viver é um momento muito apertado. Mas é interessante que quando a gente ouve alguns membros do governo dizem não, é bom tomar neste momento porque este momento é oportuno.
E a gente pergunta, mas esse momento é oportuno em que termos? Entretanto, há uma perspectiva interessante, Amílcar, que o governo salvaguardou, por exemplo, questões de que nós vamos abordar aqui agora, que é os combustíveis vão subir para a classe média. A classe média. Mas as outras classes e atividades que exigem, de facto, lidar mais diretamente com as populações, por exemplo, os taxistas, os industriais, não digo, mas os da pesca, e depois outros mototaxistas, para estes o combustível não vai subir por causa da subvenção. Mas aqui há um problema de saber quem é de facto a classe média. Porque eu já perdi a conta de saber se eu, por exemplo, Albino Paquisto, ou então o Cumanha, somos da classe média. O que é este classe média? Quer dizer, a gente que enchia, por exemplo, o nosso carro de 40 litros com 7 mil kwanzas, agora vamos encher com 15. Onde é que a gente vai tirar o dinheiro? Bem, mas isto é uma medida que tem que ser tomada porque o excedente, não é o excedente, aquilo que se vai arrecadar vai se reverter para a melhor qualidade da despesa do Estado. Mas a pergunta, antes de passar a palavra à minha cadeia, é saber se o nosso Estado está capaz de melhorar a sua qualidade de despesa na gestão da coisa pública. Por uma razão muito simples, e já lhe passo a palavra. É inconcebível que, por exemplo, nós, há 4 meses atrás, tenhamos comprado, a nível do Estado, da Presidência da República, 45 carros que custam $200 mil para os conselheiros do Presidente da República. E hoje estamos a dizer que o país não tem dinheiro, então temos que subir os combustíveis porque a classe média tem que subvencionar. E depois a questão que se coloca também é, alguns não, os diretores de escola, os membros do governo e tantas outras pessoas importantes no país vão continuar a ter o cartão sem comprar o combustível. É mesmo assim que se faz. É mesmo assim que nós vamos pedir sacrifício a alguns que têm que apertar o cinto e outros andam sem cinto. Significa, neste primeiro momento, é verdade que vamos subir os combustíveis, estamos de acordo com isso, embora a gente não seja satisfeito, estamos de acordo que o governo precisa de dinheiro, mas se é para nos sacrificarmos, o sacrifício tem que ser comum. Tem que ser comum. Não podem sofrer uns e outros continuar a comer caviar. Desculpa da maneira como abordo, mas essa é a minha primeira abordagem. Vamos olhar agora para outros benefícios acompanhados, portanto, desta administração com impacto socioeconómico, o Fundo Nacional de Emprego. É um fundo que, de acordo com o Governo, vai ser criado ainda no decorrer deste ano. Sim, de facto foram anunciados. Esse fundo do emprego foi anunciado antes, né, de se instalar esta, entre aspas, essa polémica. E, na verdade, ele vem justamente, no fundo, complementar o conjunto de medidas que foi anunciado em primeira mão pela Ministra. Exatamente, as tais medidas de mitigação. Mas aí está. É um fundo que acho que foi capitalizado em 25 mil milhões de kwanzas, segundo a ministra do MAPTES, a titular do MAPTES, a doutora Teresa. E a verdade é esta, que precisa de ser operacionalizado. Ou seja, a medida em si já está em vigor, como as outras. Aliás, além do fundo, nós temos a questão dos cartões. Quer dizer, nós estamos a preparar ainda, há um atraso, digamos assim, um atraso em relação às medidas de mitigação. Enquanto a decisão de se cortar no subsídio à gasolina, e é preciso também compreender que são todos os combustíveis, né, derivados de petróleo, mas que começou-se pela gasolina. No fundo, pretendeu-se reduzir um pouco o impacto dessa decisão, que vai englobar os outros derivados, do ponto de vista também estratégico. Procurou-se, no fundo, o que é que se quer explicar aqui, Amílcar? Nós tivemos na Nigéria, permita fazer só esta viagem para o exterior, para compreendermos o que se passou aqui em Angola. Vemos na Nigéria agora o presidente Bola, o novo presidente da Nigéria, anunciar no seu discurso de posse o corte dos combustíveis, o corte dos subsídios combustíveis. Ele escolheu um timing, definiu o timing, que foi no seu discurso de posse. Ele foi eleito e anunciou logo no seu discurso de tomada de posse. Criou logo um caos. É uma medida, uma decisão impopular, claro, mas ele aproveitou aquele momento, porque não há mais volta a dar, é uma decisão tomada, e acontece no momento em que, por exemplo, a Nigéria acaba de anunciar a inauguração da maior refinaria, acho que é de África, foi em maio.
Portanto, há aí há coisas Capital privado. Capital privado, mas é uma refinaria e está na Nigéria. Ora, em Angola, nós temos várias coisas a acontecerem ao mesmo tempo. Algumas são anunciadas como medidas de mitigação, certo? Mas a decisão do corte de combustíveis também foi anunciada e, no fundo, já começou a ser implementada. Ora, quando nós falamos de benefícios, ok, o Amilcar falou do fundo, é preciso que se operacionalize esse fundo o mais rapidamente possível, para não criar aqui uma sensação de que estamos a enganar as pessoas. Mas, Não, um momento. Nós precisamos de acelerar, anunciou-se o valor para capitalizar o fundo, inicialmente, mas é preciso que se crie de forma muito transparente, porque, aliás, anunciou-se também que seria por concurso público, que se cria tal estrutura de direção. Como ouvimos na conferência de imprensa, o governo dizer que a subvenção aos combustíveis criava constrangimentos à Sonangol e às finanças públicas. Bom, essa história com a Sonangol também é discutível, mas a verdade é esta, de facto, o governo deixou de poder de conseguir cobrar a Sonangol aquilo que a Sonangol devia pagar ao Estado, em termos de impostos ao petróleo, porque, de facto, há uma dívida também do Estado à Sonangol. Quer dizer, criou-se aí um impasse que era necessário... Que passa aos 10 mil milhões. Exato, é muito dinheiro. Passa 10 mil milhões. Sabe-se que, de facto, gera, inclusive, impacta também na própria capacidade da Sonangol de investir em outras áreas, na produção e tudo o resto. Então, tinha que se tomar uma decisão em relação a isso. Mas voltando ao fundo, é necessário que se acelere. Era necessário que a tomada de decisão de corte nos combustíveis tivéssemos sido preparados os elementos todos para que essa decisão não tivesse esse impacto que tem agora. O fundo de emprego é uma medida bem-vinda, mas é preciso também perceber que esse fundo terá que se resolver com a informalidade da economia angolana. Isso é um outro elemento que se vai discutir. Era importante. Eu penso que aqui faltava nós falarmos sobre um assunto fundamental, Amilcar, que é os nossos taxistas, azul e branco, só andam no asfalto. Andam no asfalto, Amilcar. E esteve cá o Rafael da ATA ontem, antes de ontem mesmo, a falar sobre essa matéria. Nós temos um problema depois dos nossos girabairros. Os nossos girabairros, que saem, por exemplo, do Papá Simão para a Retranca, da estalagem para a Mamagorda, da Vila de Cacoaco para a Retranca, do Mercado do Quicolo para o Paraíso, do KK 5000 para o Bita Progresso, do Ramírez para a Praça Mundial, do Gameque para as Bananeiras. Estes não estão incluídos neste programa. É muito simples isto. Por causa usam a gasolina. Usam a gasolina. E todos os que andam nos bairros são aqueles carros, peço desculpas dizer isto aqui na televisão, são aqueles carros que acaba de me matar. Todos eles andam a gasolina, acaba de me matar. É gasolina. E estes não têm o cartão que o Estado está a dar aos taxistas. Não são só os taxistas, também os mototaxistas. Também os mototaxistas. Como é que nós vamos resolver esse problema? Deixa-me só terminar isto. Era importante. Processo em curso. Eu não estou aqui a fazer de advogado do diabo. O que eu quero dizer... Já cheguei aqui a dizer que esta decisão devia ter... Diga? Quem é o diabo? Não estou aqui a fazer de advogado do diabo. Há situações que deviam ser acauteladas. Isto é importante. Isto é importante. Não devia-se fazer ao mesmo tempo, cadastrar-se os mototaxistas e entregar-se os cartões. Amanhã mesmo, eu acho que não devia ser assim. Mas está a ser assim. Amanhã mesmo, segunda-feira, quando a pessoa quiser sair da Vila de Viana ou da estalagem, mais lá para o bairro, o preço é outro. O preço é outro. Agora, é importante. Isso já começou no dia 1. Sim, o governo começou a cadastrar no dia 27 de abril. Nós acompanhamos. A cadastrar todos. Mas, entretanto, aqueles que levam estas pessoas para os nossos bairros tinham que ser também eles acautelados. Nós falamos com o Rafael da ATA, falamos com o pessoal da NATS. Não, olha... Até agora, o governo só entregou 300 cartões. Mas assim mesmo isso é trabalho sério. Desculpa a maneira como estou a perguntar, aqueles dos combustíveis. Isto é mesmo trabalho sério. O nosso governo tem que trabalhar com mais seriedade. Os subsídios. Passou aqui na TV Zimbo, só entregou perto de 300 cartões. Como é que nós temos um mês para cadastrar? E em Luanda circulam perto de 50 mil taxistas que entram nos nossos bairros. As nossas motos. Como é que aí eles vão subir o preço? Quando subirem o preço nos bairros,
a subida virá para a cidade. Não há como segurar isto. O nosso pedido, eu vim aqui para pedir isto ao governo. Vim para pedir, mesmo não sendo taxista, vim para pedir ao governo. Porque quando a gente for visitar os nossos familiares naquele bairro onde o nosso próprio carro não entra, porque estão lá os carros próprios para andar naqueles bairros, nós vamos pagar um bocadinho mais. E se sobe aí, vai onerar, vai subir depois tudo aquilo que são produtos que o governo está a dizer que não vão subir. Embora, de facto, o governo tenha pensado nisso, mas não pensou até ao fim da cadeia. Vamos Esta é a minha perspectiva. Relativamente ao Fundo Nacional de Emprego, são fundo, 25 mil milhões de coisas este ano para recém-formados e desempregados. Meu caro, eu gosto de chamar sempre aqui para buscarmos. Nós tivemos o programa BUE, Balcão Único do Empreendedor, que começou em 2016. O Balcão Único do Empreendedor tinha também muito dinheiro. Não era só para abrir empresas, facilitar a abertura das empresas, mas tinha também muito dinheiro. Eram muitos mil milhões de dólares que o governo alocou para aquele Balcão Único, que estava afeto ao Ministério do Ministério da Justiça, naturalmente em coligação com o Ministério das Finanças, para efetivamente empoderar os jovens. Amílcar, sabemos que houve muito desvio destes fundos e até hoje ninguém responde sobre aquele programa BUE. É verdade que sobre a abertura das empresas, o BUE hoje continua a funcionar, o Balcão Único, e está a fazer um bom trabalho. Mas relativamente aos fundos, ninguém sabe. Eu estou satisfeito com esta abertura do fundo, não estou a dizer que não estou satisfeito. Primeiro estou à espera que se faça o concurso e depois se verifique qual é a empresa que então vai gerir esse fundo de 25 mil milhões para este ano, até terminar o ano. Mas há aqui um problema grave na minha perspectiva. Eu ouvindo os analistas também, de outras praças e aqueles que entendem desta matéria, precisamos de dizer... Mas estes 25 mil milhões de contas é para garantir recursos financeiros para este projeto, que visa a criação do Fundo Nacional de Emprego. Pois, Amílcar, nós não podemos pensar que mas o governo tem que fazer alguma coisa, né, para poder tirar todos estes jovens do desemprego. O governo tem que fazer, mas nós não podemos pensar que é o governo que vai criar emprego. Não. Nós conhecemos muitos outros países, já vou te passar a palavra. Não é o governo que cria empregos, o governo cria condições. Mas são iniciativas públicas que abrangem também o setor privado. O governo cria condições. Deixa-me só terminar isto, porque é importante. Isto não tem nada a ver com o governo criar emprego. Deixa-me só fazer esta minha fala, que é importante. O governo cria condições no país para que o investidor privado crie empresas e ali capte empregos. Foi disse a ministra Teresa Dias. Pois, entre uma coisa e outra, uma coisa é o discurso. Outra coisa é aquilo que se está a fazer. Se nós pensarmos, é rápido. Não acredita neste projeto governamental? Nós fizemos aqui um estudo rápido. De 2014 a 2018, faliram cerca de 600 empresas. Quando falo em 600 empresas, o que é que significa? Com base em quê, Tupaquice? Não, os dados estão aqui. Os dados de quem? Tem que citar pelo menos a fonte. Não, são da TPA1 e da TPA2. São dados. Nós temos esses dados. Força. Não. Faliram as empresas. Siga quando fala 600 empresas, significa que você perdeu cerca de 2 mil trabalhadores. É só isso. Quando fala em 600 empresas, para não falar das outras 1.200 que estavam quase a falir, você perde muito emprego. O que eu estou a dizer, não estou contra a criação das empresas. Mas eu penso de maneira diferente. Eu penso de maneira diferente. Onde é que está escrito isso? Não, eu penso de maneira diferente. Onde é que está escrito criar empresas? Deixa-me só terminar. Este fundo vai servir para, de alguma forma, potencializar os jovens, desde a questão da formação, e, por outro lado, aqueles que empreendem terem financiamento para o efeito. Exato. A minha pergunta é, vocês vivem aqui, desculpa, os senhores também vivem em Angola. Sim. Vos pergunto, do programa BUE, o problema é este, houve um desastre. Agora, relativamente a isto, eu não estou a dizer que não se deva criar empregos. Estou a dizer que o governo tem que criar condições para que nós possamos ter investimento, e o investimento é que vai criar empresas. Mas há outra coisa importante que me parece referir, que é, nós quando falamos da questão da empregabilidade, temos que perceber uma coisa fundamental, Amílcar. O emprego informal que existe na rua poderia ser potenciado. É muito estranho, por exemplo, que nós, a coisa de 3 semanas, foram 3 semanas, eu fui ao Kikolo, à Praça do Kikolo. Encontrei um senhor que empregava 15 pessoas. Tinha uma carpintaria. A minha pergunta tem sido essa, que é muito simples. E é o conselho que eu deixo ao governo. Por que razão é que o governo não vai, por exemplo, ao Kikolo? Vai na Praça do Kikolo. Eu acho que essa forma de abordar a coisa... Deixa-me só terminar isto. O governo vai à Praça do Kikolo. O governo vai à Praça do Kikolo e encontra pessoas que estão já a empregar 15 pessoas e diz, o que é que o senhor precisa para potenciar esse trabalho que estás a fazer aqui? Preciso de 10 milhões. Preciso de 5 milhões. Estão aqui os 5 milhões e o senhor é monitorado.
é muito simples. Do que criar programas. Foi criado esse fundo. Pois, mas estes fundos nunca chegam à Praça do Panguila, à Praça do Quicolo, à Mama Gorda. Estás a ver? Este aí é onde está o problema, na minha perspectiva. Porque, para fechar, vou-te passar a palavra, passar ao Amílcar. Porque quando estas pessoas começam, ganha a empresa o concurso público e gere este fundo, nós sabemos o que se passa neste país. E não é o governo que está a incentivar isso. Sabemos a espécie de máfia que há em todos os sítios, para que, inclusive, pessoas que nunca foram empreendedoras, quando for para entregar o dinheiro, recebem o dinheiro e não fazem nada com o dinheiro. E é o governo que perde. Isso é uma coisa que nós estamos a achar. Eu queria só dar aqui. Primeiro, o Dr. Paquista insistiu muito em falar que o governo, com este fundo, com mais esse expediente, ou com esse projeto, cria emprego. Ou cria emprego ou cria empresas. Não é este, tem que ser rigoroso em relação a isso. Esse é um ponto. Eu, na minha fala, Mas você percebeu o que eu quis dizer. Bom, o que disse é uma coisa... É um lapso, houve aqui um lapso. O que disse é uma coisa, e o que transmitiu é outra coisa. Mas só para dizer o seguinte, Dr. Paquista, como disse, a criação desse fundo faz parte de um programa específico, né, por causa da situação dos combustíveis. Não podemos nos desviar e criar aqui outros expedientes. Não, vamos tentar nos focar naquilo que é essencial. Portanto, quando se fala de fomento à produção e financiar iniciativas de empreendedores, criar o fundo, claro que é sempre bem-vindo. Anunciar-se o fundo, claro que é sempre uma medida bem-vinda. Ótimo. Uma coisa é anunciar-se a coisa, e aí eu já concordo, com quem questione a eficácia, não com aquilo que disse, mas com quem questiona a eficácia de mais esta medida, é que se anuncia e depois esperamos para ver quando é que o fundo, por exemplo, entra de facto em funcionamento. Aí sim, aí questionamos. Quando falamos do dinheiro... O Executivo promete ainda este ano. Diga? Sim. Inclusive anunciou-se o valor, o montante para se operacionalizar este fundo. Mas a questão é esta. Nós estamos a meio do ano, já. E já começamos e o processo de retirada dos subsídios aos combustíveis começou, né? Ou recomeçou. Ora, cria-se uma pressão, alguma pressão em relação face ao Executivo. Para quando é que essas medidas de mitigação vão efetivamente começar a fazer efeito? Porque as pessoas depois começam a entrar em pânico. Isto é um facto. Agora, não podemos misturar boés, conforme disse aqui, porque tiram-nos o foco da questão, retiram-nos a nossa capacidade de nos concentrar na solução deste problema que é muito concreto. O que é que eu quero dizer com isso? Só para responder aqui ao Dr. Paquista, porque eu acho que precisa de fazer este exercício. Não basta apelarmos a expedientes populistas, ao populismo, falar aqui dos bairros, dos nomes dos bairros, para ganharmos atenção. Acho que não fica bem. Precisamos de nos focar nos problemas que foram levantados com os subsídios, com a retirada dos subsídios aos combustíveis, estes sim, e nos focar naquilo que está a ser implementado. Então vamos agora acompanhar o que disse a UNITA a propósito desta decisão do Governo. A UNITA considera que a retirada do subsídio da gasolina devia acontecer no período em que o preço do barril de petróleo se encontrava em alta e adotar também um prazo mais longo para a entrada em vigor desta medida gradual para prevenir o seu impacto no nosso país. A UNITA é de sugestão que a retirada dos subsídios aos combustíveis derivados deveria obedecer o seguinte. Primeiro, dever-se-ia aproveitar o melhor momento em que o preço do barril de petróleo se encontrava em alta, por prolongado período, e aproveitar as reservas acumuladas do excedente, tendo em conta o valor fixo no OGE. E investir fortemente no momento da produção interna, ou seja, no fomento da produção interna, e monitorar as metas com rigor. Alcançar os níveis aceitáveis em que pudessem sustentar a reserva alimentar e suportar de modo consistente o aumento das reservas líquidas e peso do Kwanza face à moeda externa. Reduzir, no médio prazo,
o custo com a aquisição dos derivados do petróleo mediante a construção de refinarias de Cabinda, do Soio, Namibe e Lubito ao longo prazo, assim como buscar novas oportunidades alternativas no mercado internacional, lançando um novo concurso público para o fortalecimento no curto prazo. Adotar um prazo mais elástico que permita informar com antecipação, sensibilizar e mobilizar a sociedade, amortecer o impacto através de parcelamentos percentuais, cujo peso na despesa mensal das famílias e das empresas fosse considerado residual. Albino Paquissa, aí está a voz crítica da UNITA pelo seu secretário-geral. Diz que deveria haver uma campanha de mobilização e sensibilização antes do Executivo adotar as medidas que adotou. Pois, Amilcar, o problema é que se houvesse essa campanha de sensibilização, nós teríamos especulação. As pessoas comprariam muita gasolina para agora ou estarem a revender a um preço mais alto. E, portanto, não concorda com este posicionamento? Não estou de acordo com esse posicionamento. Penso que o governo esteve bem. O problema está, de facto, na maneira como a medida é implementada, sem que se criem as condições para aquilo que são os constrangimentos que nós dissemos no princípio, não é? Que é não termos todos, aqueles que são taxistas, não terem os cartões para poderem abastecer. Agora, é evidente também, eu concordo com uma parte, portanto, o secretário-geral da UNITA, quando diz que houveram momentos em Angola em que podíamos efetivamente tomar esta medida, não é? Mas amigo, eu penso que nós temos que exigir aos nossos governantes que giram melhor a coisa pública, não é? Giram melhor a coisa pública. E eu acredito que com essa retirada da subvenção dos combustíveis, nós devemos ter mais receitas, é verdade, para o governo fazer mais coisas, mas vamos insistir que o governo faça melhores escolhas e invista melhor naquilo que é a qualidade da despesa. De resto, já está a medida tomada, vamos acatar. O seu comentário? Sim, eu acho que a UNITA pretendia talvez criar um facto, oportunamente aparece e salienta também que não houve um pronunciamento do partido MPLA, não houve em relação a isso, acho que alinhado com o governo e acho que ficou assim definido, mas há aqui uma tentativa da UNITA tentar, um expediente de oportunidade. O que é que eu quero dizer com isso? A UNITA aproveita a situação polémica, né, ligada aos combustíveis, para aparecer e dar a sua opinião. Obviamente que é uma situação que coloca o governo sob pressão. E quando um partido político tenta tirar proveito disso, é sempre questionável, digamos assim, em termos do ponto de vista ético. Não, isto é que está correto. Exatamente. Não, isto é que está correto. Os partidos não... Qualquer medida que seja impopular, os partidos da oposição estão para fazer isso. Portanto, é mesmo assim que a UNITA devia fazer. Eu não estou de acordo com os seus pronunciamentos, com os deles, mas estão de acordo. Tem que se aproveitar isso. Eles essa decisão tinha que ser tomada, obviamente. A UNITA não questiona o facto de ter sido tomada. Diz que devia ter sido dado mais tempo, devia-se comunicar melhor, devia-se dar um prazo maior para as pessoas se prepararem. Aliás, você mesmo... Não contradiz apenas que devia ter sido dado um prazo para a campanha de sensibilização. Só que aí está, tal como disse mesmo o Paquisse, e nós já tínhamos falado sobre isso, claro que isso levaria a um movimento de aproveitamento, de especulação, que era indesejável. Ou seja, é preciso acompanhar a decisão do governo em relação aos combustíveis como o início de um processo. Isto é um processo. Está-se a falar da gasolina agora. A parte mais dolorosa, segundo os estudos que foram apresentados neste comunicado do Ministério das Finanças, tem a ver com o diesel. Porque é a fatia mais pesada desta operação. Começou-se com a gasolina. Os constrangimentos que estamos a experimentar agora talvez nos ajudem a corrigir o tiro quando for mais lá à frente, e está previsto para 2024, 2025, para os outros derivados de combustível. Mas o governo foi claro, portanto, vai manter a subvenção a 2 setores nucleares da nossa economia. Sim, exatamente. Por isso é que eu pedi a Amilcar, que nos concentrássemos no que realmente existe e não criássemos expedientes de algum populismo, como eu disse. Então, o que se passa aqui é o seguinte: começamos com os combustíveis,
pela gasolina, e teremos o gasóleo mais tarde, e depois o gás de cozinha e o petróleo iluminante. É preciso vermos que nesta fase, estamos a ter problemas nessa fase, se seremos capazes de os debelar e corrigir. E que se conseguirmos fazer isso, claro que será mais fácil, julgo eu, trabalhar quando for a questão do diesel e outros derivados do Há, no entanto, petróleo. uma outra medida social, Albino Paquici, que foi tomada também pela administração de João Lourenço, diz respeito ao aumento dos valores para as famílias que estão no projeto de Coenda, que tem o apoio do Banco Mundial, passa de 8.500 para 11 mil. Sim, para 11 mil primeiro, e depois mais pessoas serão integradas neste programa, e depois passa de 1 ano para 2 anos. A minha pergunta tem sido sempre essa: Mas é ou não uma boa medida? Não, eu não gosto muito de boa medida. O governo não tem que tomar boas medidas, a gente não tem que aplaudir as medidas do governo. Porque o governo tem dinheiro, quem governa tem o dinheiro público, não é dinheiro próprio, é um dinheiro público, saber se governa bem, se gera bem aquele dinheiro ou não. A minha pergunta tem sido, Amílcar, até quando é que nós vamos continuar a ter um Estado assistencialista? Uma coisa é assistir os desempregados. Outra coisa é assistir as famílias. Chegar na casa das famílias e dar 11 mil kwanzas. Quer dizer, quando a gente podia potenciar as famílias para elas próprias poderem, dentro daquilo que é o seu trabalho, cuidar da sua vida. É uma medida de mitigação, ou não? Pois, no momento... Sabe, Amílcar, sabe que uma parte do Coenda, e aliás é um estudo que foi feito pela UNITA, a UNITA apresenta esse estudo, durante a campanha eleitoral, em 2022, uma parte do Coenda foi utilizado para a campanha eleitoral. Não é? Quer dizer, houveram famílias cujo se disse, olha, vocês vão receber... E o Banco Mundial não se pronunciou? Não se pronunciou, mas a seguir veio cá o Banco Mundial, foi pelo banco, nós percebemos isto, teve cá o Banco Mundial, mas a questão é, são 320 milhões de dólares do Banco Mundial. Depois, 100 milhões de dólares do Orçamento Geral do Estado. A grande pergunta é, até quando é que nós vamos continuar a ter esta assistência às famílias? E é mesmo assim que nós vamos manter as famílias, ao invés de potenciarmos elas com emprego. São duas coisas diferentes. Agora, eu acho que essa medida é boa. Primeiro, esta medida, portanto, de manter as famílias com aquilo que é um bocadinho mais de dinheiro, mas há muita gente que está a receber este dinheiro e este dinheiro não está a ser utilizado para aquilo que é necessário. Nós temos que perceber o que são 11 mil kwanzas. 11 mil kwanzas chega para comprar um saco de arroz, depois ficam 1.200 kwanzas para comprar um litro de óleo. Mas isto é o que eu digo, o que eu conheço, vou comprar na praça, né? Conheço essas coisas. Eu acho que é sempre necessidade de fazer o enquadramento daquilo que diz o Dr. Paquici. Infelizmente temos que fazer esse papel. Falou daqui de acusações da UNITA, deve ter ouvido também os posicionamentos do MPLA já agora, que foram completamente contra ou aversos a estas posições da UNITA. Portanto, não é o momento para estarmos a discutir o que disse a UNITA e o que disse o MPLA em relação à situação do Coenda. Eu dei um exemplo. Há sim uma necessidade de nos abordarmos essas medidas de mitigação, está relacionada às famílias em situação de vulnerabilidade, que não tem a ver com partidos políticos. É preciso olharmos para isso e não perdermos o foco da discussão sobre os subsídios aos combustíveis. Portanto, o Coenda não é uma inovação do governo do presidente João Lourenço, nem nada. Essa situação das transferências monetárias são ferramentas de gestão que são implementadas em vários países. Claro que não. Eu também discuti sempre me posicionei não muito favorável à situação do assistencialismo. Ninguém está de acordo. Eu acho que nem as próprias famílias que recebem esses subsídios gostam de estar assim, passar essa ideia da mão estendida. Mas é preciso conhecer um pouco como é que funciona o Coenda para percebermos que essa avaliação que faz do saco de arroz e não sei o quê, não se coloca para pessoas como o Dr. Paquici, que vive, por exemplo, num Quilamba, que é uma zona urbana destinada a pessoas de classe média baixa. Não, isso é para pessoas em situação... Eu estou de acordo com esse aumento, com esse incremento. A minha pergunta é até quando? Não é? É para pessoas em situação de vulnerabilidade que não têm nada, absolutamente nada. E esse tipo de programas que foram aplicados em outras partes do mundo, ajudam sim, porque se forem bem implementados, eles não se transformam só no valor que é disponibilizado à família. Não.
Existem situações que podem ser agregadas, por exemplo, assistência médica, educação, créditos. Nós temos que perceber que este instrumento não vem só, não se resume ao dinheiro que é disponibilizado às famílias. Albino Paquici, o Executivo vai disponibilizar em todo o país 900 mil lotes de terrenos infraestruturados para a autoconstrução dirigida, uma medida que foi aprovada pela Comissão Económica do Conselho de Ministros. Isso vai permitir a redução do déficit habitacional, estimado em mais de 2 milhões de habitações. Há uma grande necessidade. Eu aqui estou de acordo com essa medida. Há uma grande necessidade de habitação no nosso país. Amilcar, o grande problema tem residido na fiscalização, não é? Da compra e da aquisição destes terrenos, né? Que é quais são as pessoas que de facto vão usufruir destes terrenos. Nós temos percebido, por exemplo, que agora o Presidente da República pediu, aliás, há um decreto presidencial para se construir mais 1.500 casas. Quer dizer, na sua opinião, o Governo toma boas medidas, mas depois peca na sua fiscalização. Peca na fiscalização. O Governo toma boas medidas. Então, neste sentido, tomou boa medida. É preciso que as pessoas vivam em terrenos infraestruturados. Estamos todos de acordo. Mas depois a questão está na fiscalização. E deixa-me dizer, Amílcar, quando eu digo que o Governo peca na fiscalização, eu não estou a dizer que depois é o Governo que peca, porque não é o Governo que precisa de casa. Os ministros não precisam de terrenos viver, por exemplo, lá onde estamos a dizer, na zona do Bitatã. Eles não precisam disso. São os agentes do Estado. São os agentes do Estado. Os agentes do Estado. Por exemplo, nós, quando olhamos para o município de Viana, que tem grandes problemas de partir casas, de construir casas, de partir casas, quer dizer, é a administração do Estado. São os agentes do Estado que, eivados de má-fé, colocam mal o Estado. Portanto, por isso é que eu digo, é preciso que este do Estado que, eivados de má-fé, colocam mal o Estado. Portanto, por isso é que eu digo, é preciso que esta é uma boa medida, mas nós temos que, mais uma vez, insistir na fiscalização para perceber quem são os necessitados, para que estes terrenos sirvam só para os necessitados, Amílcar. Esta é a minha opinião. Como é? Bom, eu aí já, em relação a essa medida, essa questão de oferecer terrenos infraestruturados é sempre uma situação problemática. Eu não sou a favor, por exemplo, dessa situação da autoconstrução dirigida, porque ela, do meu ponto de vista, ela fomenta, ela cria conflitos ligados à ocupação de terras, de terrenos, construções ilegais, inclusive pondo em posições opostas cidadãos comuns e autoridades, como administrações locais. Eu acho que isso não é o melhor caminho. E eu, quando falo disso, eu coloco sempre sublinho sempre a questão das opções que fazemos entre aquilo que precisamos e aquilo que necessitamos. Disse o Dr. Paquici que é uma grande medida, sim. Corrigir o déficit habitacional, sim, é uma necessidade. Mas não se fez como se devia ter feito, um levantamento de quantos fogos habitacionais existem, muitos de quais desabitados, projetos abandonados que deviam ter sido direcionados ou disponibilizados para as pessoas que precisam de casa. Eu aí estou de acordo com você. Sim, eu não podia estar mais. Não, deixa-me dizer que eu não podia estar mais de acordo com você. Deixa-me só concluir. Disponibilizar terrenos infraestruturados, bom, se calhar é uma política, uma decisão tomada inspirada por pessoas que têm vontade de prestar esse serviço ao governo. O que eu acho que devia ser feito é fazer um levantamento daquilo que existe, que seja no setor privado, que seja no setor público, em termos de fogos habitacionais, e ver se há de facto, qual é de facto o rácio que existe entre aqueles que precisam e aquilo que existe. Quando nós formos capazes de apresentar um número exato de quantas casas, quantas habitações existem e quantas pessoas precisam de facto de casa, aí sim podemos discutir se decisões como estas têm o seu mérito. O que eu defendo, do meu ponto de vista, é precisamos separar e definir o que é preciso e aquilo que é necessário. As pessoas quando desejam algo, talvez seja uma situação que de facto não é essencial. Agora, quando se precisa de algo, aí sim, devemos nos focar naquilo que precisamos. É mesmo o segundo. Deixa-me só concluir.
devemos nos focar naquilo que precisamos e não naquilo que desejamos. São coisas completamente diferentes. Eu aí estou profundamente de acordo com o que ele está a dizer, com o doutor está a dizer, mas é de fato que o governo tem que... E nós, por exemplo, nas centralidades, e eu moro na centralidade do Quilamba, existem muitas casas que agora estão a ser renovadas pelo governo, mais um pouco, penso eu, no final do ano começarão a ser entregues. Mas eu penso que o governo não precisa de investir tanto, porque as pessoas, muitas delas que adquirem estas casas, depois fazem obras. Portanto, se estivessem portanto, construídas, mesmo com portas, e depois as pessoas podiam fazer essas obras, porque há muitas delas que estão, inclusive, amiga, todos nós sabemos disso, estão há 10 anos completamente desabitadas. Aí o governo poderia, efetivamente, aproveitar as casas para entregar às pessoas, naturalmente. Correndo a resolver. Último caso e último comentário da vossa parte diz respeito ao combate à corrupção. O Presidente da República deu uma entrevista conjunta à Lusa e ao Expresso de Portugal e falou dessa questão da corrupção. O Presidente da República enfatizou que nessa questão do combate à corrupção também é importante o combate à impunidade. Como é da Rosa? Sim, o combate à impunidade e à corrupção costuma-se dizer que são irmãs gêmeas, né? Andam de mãos dadas. E isso realmente tem a ver uma coisa com a outra. E o Presidente João Lourenço, ao colocar as coisas assim, claro. Mas isso não é novo. Obviamente que, dando uma entrevista aos órgãos portugueses... Há quem diga que o Presidente da República ainda não está a combater a corrupção, mas sim a impunidade. Não. Está-se a combater de facto a corrupção. Claro que a impunidade ela existirá sempre. Ela, no fundo, é um manto, uma capa em cima da corrupção, mas esse manto precisa ser retirado, precisa ser removido, porque, no fundo, ele impacta, ele emana, digamos assim, das pessoas que detêm poder. Mas é mesmo uma das grandes bandeiras do Presidente da República. Diga. O combate à corrupção é, de facto, uma das grandes bandeiras da governação de João Lourenço. Sim, e desde o início, desde 2017, que se colocou isso como porta-estandarte e continua a ser. Pode não estar a ser feito da melhor forma. Já falamos aqui da comissão que foi criada e do processo que está em curso de auscultação das pessoas de várias sensibilidades sobre a melhor forma de fazer o combate à corrupção. E também disse que Isabel dos Santos não é sua adversária política. Essa rajada de questões é interessante a forma como coloca assim. A situação da Isabel dos Santos é assim muita coisa para dizer em relação a isso. Porquê? Porque nós ouvimos também da engenheira Isabel dos Santos falar sobre intenções até de políticas, né? Que são completamente legítimas. Ela é uma cidadã angolana e pode pensar em ter aspirações políticas. Agora, o Presidente João Lourenço disse uma coisa que é bastante clara. Se prestarmos atenção na sua fala, ele fala em adversários do MPLA. Ele não coloca, não pessoaliza a coisa, desvia aquilo para adversário do MPLA. E essa é uma questão que é interessante, que devíamos prestar a olhar com atenção. Talvez sugira também daí, eventualmente, um cenário em 2027 ou coisa parecida, mas devíamos prestar atenção na fala do Presidente João Lourenço desse ponto de vista. Albino Paquici? Fiquei satisfeito com a entrevista, sendo que a mim ferme a sensibilidade, Amílcar, é ver o Presidente da República fazer entrevistas a uma agência e a um jornal lá de fora e não fazer convosco, aqui na TVzinho. Estar aí sentado onde está comendo a Rosa, Sr. Presidente, Amílcar faz as perguntas. Eu acho que era interessante, não é? O nosso Presidente falar para nós, ou para o Novo Jornal, ou então para a Rádio Eclésia, falar para o nosso país, para nós, como fazem os outros presidentes e outros ministros. Era interessante fazer isto. Por outro lado, relativamente ao combate à corrupção, nós temos que reconhecer que isto começou, de facto, com o Presidente João Lourenço em 2017 e 2018. Isto não há como. Eu estou a fazer um trabalho onde, lendo toda a história do MPLA naqueles grandes calhamaços, o primeiro discurso contra a corrupção do presidente Zé Eduardo Santos é de 1979. E o presidente João Lourenço diz uma coisa muito interessante. Nós sempre tivemos corrupção no país, mas nunca se combateu de facto a corrupção, como estamos a fazer agora. Isto é ele que começou. Se a gente gosta ou não gosta, se acha que está bom ou não está bom, e ele inclusive diz uma coisa interessante, naquela forma muitas vezes jocosa do presidente, fala, não importa, eu posso sair em 2027, depois nem sequer tenho a certeza de que vou terminar com isso. Mas o importante, aqui eu não estou de acordo com o que diz o Comunho, porque o presidente diz exatamente outra coisa, ele diz: nós estamos a combater a corrupção, mas, acima de tudo, estamos a combater a impunidade. Há uma coisa interessantíssima nisto que é, hoje em Angola, Amílcar,
Nós nunca mais ouvimos dizer alguém que nos diz assim: tu sabes quem sou eu. Em Angola já não existe ninguém que abre o vidro e diz: tu sabes quem sou eu. Tínhamos no passado pessoas que tu sabes quem sou eu. Isto aqui significa pessoas que estavam acima da lei. O que ele está a dizer, o presidente João Lourenço está a dizer assim: hoje em Angola não existe quem diga tu sabes quem sou eu. Por quê? Porque todos, sejam eles quem forem, são chamados na justiça. Isso é que é interessante. Agora, como isto está a ser feito, isso é outra questão. Então há um combate à corrupção que está a ser feito da maneira como ele diz, o país, todo mundo tem corrupção, há corrupção e tudo isso, mas impunidade aqui, enquanto eu estiver aqui, não vai haver. Isto é uma abordagem que ele faz, que para mim é muito interessante. Quando fala da Isabel, diz que a Isabel é uma cidadã, não é adversária política. Quando fala de outras questões, ele devia falar, por exemplo, do Manuel Vicente, e citou Sócrates. Sócrates ficou muito chateado com ele, irritadíssimo com o presidente, já mandou também outras bocas, mas o presidente diz: enquanto eu estiver aqui, eu vou combater a corrupção, a maneira como é possível, e a questão da impunidade. Mas fico, de facto, Amílcar, com esta deixa de que é preciso que o presidente fale para nós também cá dentro. Sim, eu ia mesmo pegar nisso. Primeiro, essa abordagem que, aliás, tem-nos habituado a isso. O presidente João Lourenço deu uma entrevista à RFI na véspera da visita do presidente francês e volta a fazê-lo na véspera, porque começa a visita amanhã, na véspera da visita do primeiro-ministro de Portugal. Ora, pode-se questionar isso, claro. É uma questão que, como jornalista, eu... Exatamente, gestor de comunicação, eu compreendo que assim o faça, mas claro que era necessário dar algum sinal em relação à imprensa angolana, porque realmente faz espécie que o presidente João Lourenço já há algum tempo não faz algum tempo não, também não são tantos anos, não é tão longe que nos lembramos de ter alguns colegas nossos frente a frente com o presidente João Lourenço. Mas a verdade é esta, é que há uma sucessão. Quando o presidente fala, a gente lhe ouve. Há uma sucessão de aparições do presidente João Lourenço que denunciam justamente isso, que ele fala, e bem, à imprensa estrangeira, falou em Bruxelas, penso que é isso, falou aqui em Luanda com a RFI, voltou a fazê-lo agora com a Lusa e um outro órgão português. É verdade que estamos nós agora a cobrar isso do presidente João Lourenço e precisa de dar esse carinho também com os órgãos angolanos. Agora, há essa situação que o Paquis levantou em relação à impunidade. Eu não estou de acordo com essa história de que hoje já não se faz, hoje já não se usa essa expressão, sabes quem eu sou. Continua a haver aí, a miúdo, situações já não são tão evidentes, tão expressivas como nós vínhamos no passado. Mas a verdade é que continuamos... Não, claro que não estou. O que eu estou a querer dizer é o seguinte, é que, de facto, a corrupção, e ainda o Zé Paquis falou sobre isso uma vez aqui, a corrupção não tem a ver só com essa raia miúda. Não, nós estamos a falar, quando falamos em corrupção, estamos a falar de figuras de topo a nível do aparelho do Estado e por aí. E a corrupção, quando se coloca a esse nível, está logo associada à impunidade, que essas pessoas que agem dessa forma, agem partindo do princípio que ninguém lhes vai apontar o dedo, ninguém lhes vai chamar a razão. Então, a impunidade e a corrupção estão sim de mãos dadas, andam sempre de mãos dadas e parecem gêmeos siameses.